Ficar ali. Viu? Elas querem te gravar, né? Fica à vontade, tá? Aquele ali, aquele lá. Eu acho que os dois funcionam. Esse aqui acho que tem que botar um pouquinho. Boa noite, meus queridos irmãos, queridas irmãs. É muito agradável estarmos reunidos sempre em nome de Deus e em nome do nosso Mestre Jesus. Acreditamos que todos nós assim procuramos este encontro de almas, de espíritos, para verdadeiramente nos regozijarmos na presença do nosso Mestre Jesus. E guardamos com certeza na lembrança todo o esforço da construção do seu Evangelho redivivo. Nós temos então na figura do Evangelho segundo o Espiritismo, já sabemos, o Consolador prometido por Jesus. Então, através de Allan Kardec, da codificação, temos as obras básicas, temos as obras também complementares que dão seguimento a esses ensinamentos, a esses esclarecimentos e, claro, o consolo. Então, é muito importante que nós, assim, apesar do título impedimento, nós, assim, não nos afastemos da meta, do objetivo que a doutrina nos propõe, nos apresenta, nos convida, mas também o Mestre Jesus. Precisamos estar sempre próximos às suas pegadas. É difícil falarmos assim como discípulos, porque na verdade somos assim servidores, se assim podemos dizer, simples, humildes, né? Amigos, companheiros, trabalhadores, colaboradores, né, da causa, da doutrina e também dos seus ensinamentos. Alguém recorda do item anterior, que foi o 84, qual é o título? Do que se tratava? Antes desse 85, que era impedimento, né? Quem é que esteve aqui na palestra anterior? Dá para levantar a mão? Quem é que assistiu a palestra anterior a esta? Foi na sexta-feira passada? Sexta-feira passada. Faz pouco tempo, gente, só 7 dias. Alguém mais estava aqui presente no salão ou todo mundo é pela primeira vez? Ah, já está surgindo, olha ali os dedinhos. Porque, ó, meus irmãos, minhas irmãs, não é só as palavras, há toda uma continuidade dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, dentro do nosso modo de vida, dentro do nosso olhar, dentro do nosso ouvir, dentro do nosso falar. Então, a mensagem anterior do Fonte Viva, ela também retratava uma mensagem de Paulo como esta, então trazendo assim os traços dessa identificação daquele que se coloca então nas pegadas do Mestre, ou na continuação dos seus ensinamentos, das suas palavras. De algum modo nós temos que nos identificarmos com as lições divinas do Cristo. E são simples. Nós temos ouvido assim falar que Jesus não cursou nenhuma faculdade, mas que na vida ele foi doutor. Ah, que bonito, a gente guarda alguns refrões e isso é verdade. Pela simplicidade com que ele se apresentava, então assim, não apenas para curar as enfermidades, mas ele trouxe também um lado assim religioso, no sentido de uma filosofia de vida que nós precisamos como seres espirituais que somos.
Então, dentro das parábolas, das narrativas, dos ensinamentos que os profetas, né, que os pais da igreja, enfim, que os apóstolos e toda a cristandade vem trazendo para nós, é com base, repito, nas suas pegadas e nos seus ensinamentos. E dentro disso tudo, né, desses ensinamentos, muito se perdeu com as parábolas, mas que continuam ainda vivas, apesar de precisarmos forçar o nosso entendimento, a nossa compreensão, para não buscarmos, até mesmo hoje, no Evangelho, porque estão lá as mensagens, segundo Marcos, Mateus, Lucas e João, que Kardec transcreveu, então, do Novo Testamento, trazendo as parábolas, as mensagens ainda, os títulos, e fazendo, então, um esclarecimento muito mais atual, bem mais assim claro para que a gente pudesse compreender. Mas é certo que muitas vezes a gente vai buscar e ainda encontra a mensagem ao pé da letra, gente. E nós temos que avançar. Por isso, nas pegadas do Mestre, significa que há 2000 anos ele continua trazendo, enviando os seus emissários, procurando então nos acolher, nos envolver, ouvir isso tudo também nessa vibração, através então desse trabalho que é feito, né, anterior à exposição, que vai forjando então, vai, como se diz assim, vai afrouxando o nosso coração, os nossos entendimentos, facilitando então que a gente se afrouxe, que a gente se interneça. Realmente é preciso. Quando falar então assim desses impedimentos, nesse item 85, Paulo fala um pouquinho, ele traz assim, daquele tempo que ele vivia. Quem é que tem a lembrança de Paulo de Tarso, ou Saulo? Uma irmã Lígia lembrou? Então assim, ele foi o apóstolo, considerado o apóstolo do gentil, porque ele não estava entre os 12, mas apareceu no mesmo período, um pouquinho depois, para levar essa mensagem a todos aqueles então que a gente chamava de gentios, são aqueles que não eram os hebreus propriamente ditos, os judeus, que eram os escolhidos então, assim, desde há muito tempo, porque tinham a ideia então de um Deus único, através de Moisés, dos 10 mandamentos, que nos trouxe então esse Deus único. Então foi a este que Jesus veio fechando, mas a sua mensagem foi para a humanidade toda. Depois, em questão, os apóstolos e Paulo, esse que nos traz a mensagem, gente, entraram em discussão, porque os apóstolos também não haviam entendido bem essa proposta do Cristo, que era então somente para estes os escolhidos, para este povo, sendo que não foi este povo realmente que o crucificou. Isso nós temos em conta, quem ali pode ler no Evangelho, fala sobre as tribos, os povos, logo na introdução, vai falar muito sobre os fariseus, sobre os saduceus, os cartagenos, os escribas, mas na verdade os fariseus e os saduceus foi o que, com esse fermento ainda do desconhecimento dessa lei de amor, da lei divina, propriamente dita, é que se revoltaram, procurando então sim mais nos atos exteriores, né, a famosa mudança. Às vezes a gente quer mudança, mas não quer mudar. Então eles mudavam os hábitos exteriores, aquele lavar das mãos, né, muito comumente falando, e assim por diante, gente, obedecendo alguns dias, alguns rituais, mas no fundo não se mudando.
permanecendo tal qual eram, conforme aqueles princípios, vamos dizer assim, mosaicos, mas que era temporário, o temporal. Moisés, com certeza, foi um grande legislador. Foi o primeiro, com certeza, que trouxe essa mensagem divina. Mas diante de Jesus, gente, não tinha como assim prevalecer os ensinamentos que ele trazia. Olho por olho, dente por dente, né? Se ferir numa face, num sentido, dê a outra, mas era para dar a outra mesmo, para bater. E a gente sabe que isso é uma ignorância hoje em dia tremenda, que isso não vai acabar assim num resultado positivo. Então Jesus vem e traz esses ensinamentos, né, à luz já da nossa consciência, da nossa compreensão, já naquela época. Já era o tempo que nós estávamos assim prontos para receber. Mas foi Paulo, então, que, como se diz literalmente, precisou cair do cavalo. Se eu perguntei quem conhecia Paulo de Tarso, porque nós vamos falar sobre ele um pouquinho, estamos falando, mas é necessário não só falar sobre ele, mas conhecer a vida daquele que está transmitindo a mensagem. Se nós não conhecemos a vida de Jesus e vamos só ouvir Jesus, a gente vai dizer, mas será que é verdade? Pode ser um farsante. Será que ele fez isso mesmo? Era um grande médico, que nem nós dissemos assim, curava, sem ter exercido a faculdade de medicina e outras coisas mais. Será que ele ressuscitou no terceiro dia? Nos mostrando então que não há morte, e sim vida após a morte. Deu os exemplos ainda após essa então transfiguração, após essa passagem, ficando 40 dias entre nós. Então assim, eu estou trazendo como é importante nós buscarmos ou rebuscarmos, voltarmos a ver a referência desses irmãos, Paulo e Jesus. Então, trazer ainda essas pegadas bem vivas, bem claras, porque nós precisamos, como diz no capítulo anterior, por isso que eu citei o 84, a referência. Será que nós identificamos essas referências? Porque nós precisamos, para que a gente então assim, entenda quem está tocando, quem está construindo, quem está edificando. Precisamos então nos apoiarmos nessa referência, porque isso nos dá esta sustentação. Então, Paulo nos fala sobre impedimentos. E ali ele fala, trazendo então do seu tempo, que naquele tempo havia muitas corridas. Vêm a ser os nossos esportes de hoje, mas eram esportes muito violentos. Mas assim mesmo era o que chamava a atenção nos estádios, nos grandes estádios. Eram essas corridas. E ele traz também uma referência que já não eram como naqueles tempos mais antigos. E que nós podemos então assim lembrar, como é que era um pouquinho antes? Eram essas corridas velozes, assim, ligeiras? Não. Por quê? Porque era feito igualmente com cavaleiros, mas que se vestiam com pode falar mais alto? Armaduras? Com armadura, gente. Então havia essa movimentação um pouquinho antes, mas era feito com armaduras de ferro,
tornando-se então mais lenta. E Paulo faz essa referência que neste momento, esses que se lançavam então nesse movimento esportivo, eles se desfaziam quase completamente das suas vestimentas, das suas indumentárias, de tudo aquilo que poderia causar um certo embaraço, um atrapalho, um peso a mais, um impedimento a mais para que eles lograssem então a vitória, né, o sucesso e geralmente, gente, valia-se da vida, estava em questão a própria vida. Mas a mensagem ali, ela disse assim, que isso foi apenas no sentido figurado, mas que mesmo no sentido figurado, nós não devemos pegar ao pé da letra. Por isso nós vamos encontrar esses personagens da vida histórica trazendo fatos, parábolas, ensinamentos, mas que para eles trazerem já há um enriquecimento muito grande da vivência. Eles tiram dali esse aproveitamento. E nós temos que lograr também, gente, porque nós sabemos que nosso dia de hoje, ele é corrido. São 24 horas. Mas tem muita gente aqui que gostaria de 36 horas ou 40 horas. Eu não sei como isso se procederia, porque nós não resistiríamos na corrida que nós temos, podemos dizer assim, semelhante à expressão que Paulo deu, que nós utilizamos hoje em dia. Só que a nossa corrida, ela está um pouquinho assim desorientada com relação ao objetivo que nós realmente devemos ter, buscar. Paulo fez essa referência, falando dos impedimentos da corrida, mas ele traz também a mensagem atual, nos dizendo que esses mesmos impedimentos, na vista do Cristo, da própria doutrina de hoje, vem a ser, então assim, aqueles companheiros que convivem dentro do lar, que muitas vezes não concordam com a instituição que nós frequentamos, com os nossos posicionamentos. Também a vizinhança, que discorda da nossa maneira de pensar, muitas vezes também discorda, muito claro, do time de futebol, da cor da roupa que a gente usa, discorda das nossas atitudes com relação às posições que tomamos. Então, quando ele fala desses impedimentos, são impedimentos diários, fortuito, simples. Um ônibus que se atrasa, como é que nós sentimos? Para a chegada do trabalho, para a ida do colégio, para a vinda aqui no centro espírita, pegar esse momento, ou o momento anterior das preces, orações e vibrações. Alguém que nos fecha, então, o carro, que nos ameaça, né, a lapidar um pouquinho o nosso patrimônio. Será que nos sentimos assim, confortáveis com esse acontecimento, com essa atitude? Com as palavras, então, mais ásperas que a gente escuta diariamente, porque são impedimentos e acontecimentos fortuitos. Parecem um acaso. Gente, o acaso não existe. Quem esbarra ou nos esbarra
está nos convidando a uma lição, a um grande ensinamento. E como nós estamos nesse corre-corre, nós não reparamos na lição que nos é trazida. Não há como meditar, como pensar, como buscar o ensinamento maior que nos foi deixado, que nos é deixado, não só no Evangelho, mas na nossa consciência, no nosso coração. Nós precisamos, como se dizer assim, Luiz, frear, podemos até diminuir, mas o fato não é de frear, ele disse aqui, nesse sentido. Não é de frear, é de deslocar a direção das nossas corridas. Porque se nós queremos, e nós queremos realmente, a felicidade, a paz, a saúde, a esperança, a fé, a caridade, a humildade, as virtudes, então, que o nosso Mestre Jesus e todos esses irmãos nos convidaram e nos convidam para que realmente tenhamos paz e paz em abundância, a direção que nós estamos tomando e a velocidade, gente, é outra. Nós estamos caminhando para fora e nós temos que caminhar, como é que é? Para dentro, gente, para dentro de nós. Se nós tivéssemos que buscar Deus hoje, onde é que nós o buscaríamos? Tivéssemos que buscar Jesus. Qual é a melhor maneira de buscarmos a Deus, a Jesus? Assim, mais simples. Como? Acabamos de fazê-lo, gente, sem sair do lugar, sem ir para lugar nenhum, orando, fazendo uma prece. É a melhor maneira de nos deslocarmos e encontrarmos Deus dentro de nós mesmos. Porque Deus, Jesus, está dentro de cada um de nós. O reino de Deus está dentro de cada um de vós, disse Jesus. Não fora, dentro. Por isso essa nossa corrida, como se fosse de biga, de armadura, enfim, ela é muito violenta, até mesmo nos dias de hoje. Porque, como comentamos, saímos esbarrando e sendo esbarrado. Mas saímos sim com as nossas vestimentas, ou seja, com as nossas armaduras em punho ainda. E precisamos nos desarmar, no sentido em que esta corrida ela deva ser para dentro, buscar os nossos sentimentos, sentimento esses que é de amor, de caridade, de bondade, de paz, que todos nós temos, mas em estado latente. Somos ou não somos filhos de Deus? Sim ou não? Sim. Tem alguém ainda em dúvida? Pode ser que pela circunstância a gente diz, mas eu sofro tanto, meu pai, minha mãe, meu filho, meus irmãos, meus vizinhos. Olha, eu tive uma tia, um filho que eu perdi dessa forma. Se nós referenciarmos novamente
o local que nos encontramos, nós vamos ter como referência o nosso Mestre Jesus, gente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o nosso modelo. Ninguém, gente, sofreu mais do que ele. Mais do que a nossa mãe Maria, que viu então seu filho receber toda aquela agonia, toda aquela injúria, todo aquele ódio. E depois de tudo, ela assistindo as últimas palavras dele, qual foram? Ele pediu para João, ele diz: mãe, eis aí o vosso filho. Filho, eis aí a vossa mãe. Mas qual foi a última palavra de Jesus? Perdoa, não sabe o que faz. Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Gente, e o que ele passou? Está chegando o Natal, nós vamos rever de novo a história. Então, por que estar nas pegadas do Mestre? É para que nós não nos sintamos que nós somos, vamos dizer assim, aqueles filhos apartados de Deus, de Jesus. Pelo contrário, a oportunidade desses impedimentos, e são realmente pequenos, simples impedimentos diários, fortuitos, é para nos convidar a seguir as suas pegadas. Porque foi através dessas lições que Jesus nos trouxe a paz, nos trouxe o amor, nos ensinando a perdoar, ser indulgente. Então não há como nós querermos a paz sem vencermos a... Como é que é? O que tem do outro lado da paz? Quem é que falou? A guerra, gente. Se queres a paz, temos que vencer a guerra. Onde é que está o nosso horário, irmão? Estamos quase em cima. Gente, tem uma maneira de a gente dizer sobre esses infortúnios ocultos, ou seja, esses impedimentos, assim, que é uma forma popular, que cada um de nós, e não pode fugir disso, nem criança, nem jovem, nem adulto, nem idoso, nem a melhor idade, enfim, que todos nós temos que matar, entre aspas, um leão, um tigre, escolha o bichinho que vocês quiserem, por dia. Não há paz. Mas um leão por dia, nossa, não é muito? Não, é muito pouco. Porque esse leão, esse tigre que nós temos que confrontar por dia, são as nossas dificuldades, os nossos empecilhos, que vão fazer que depois que a gente consiga resolvê-los por parte, podemos deixar um pouquinho para outro dia, mas daí já vai ficar um pouquinho do outro dia, não importa, cada um faça como assim for melhor, nós consigamos botar a cabeça no travesseiro. Quem é que, tendo as dificuldades, os problemas, consegue resolver, não dorme tranquilo? Quem é que consegue dormir com aquela discussão do marido e da mulher no ouvido? Nem de costas, nem de ladinho, não há como, se aquilo não está resolvido. Vai ficar para outro dia? Então vai ficar para outro dia. Mas é um dia a mais
sem sono, ou com sono incompleto, até que a gente resolva. Então, gente, esses são os impedimentos que Paulo nos traz. Eles são necessários para que a gente encontre exatamente esse sentimento dentro de nós. Sentimento, repito, de amor, de caridade, de bondade. É o exercício das dificuldades diárias que nós vamos conseguir trazer essa paz que nós estamos buscando. Porque a corrida de fora, nós vamos ver que ela só nos traz, no final das contas, um pouquinho mais de insegurança, no sentido em que não é como despesas, mas é como se fosse aqueles acessórios que Paulo disse: quanto mais impedimentos, mais acessório nós temos, mais dificuldade nós temos de nos locomover. E às vezes a gente está tão pertinho, parece que a coisa está tão pesada, mas eu tenho que sair de casa, mas não tenho dinheiro para botar gasolina. Ah, mas o meu carro eu não levei aonde? Eu não sei que tenho. Ah, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo. No fim, a gente tem tanta coisa que acaba nos impedindo de a gente sair do próprio lar. Podemos assim entender então o que Paulo está querendo dizer com relação aos impedimentos que nós mesmos criamos para nós mesmos. No sentido, gente, de que nós temos que ter sim a posse do necessário. Essa é a receita da felicidade. Posse do necessário é igual a paz, ou tranquilidade, ou vida futura. Mas todo o excesso vai nos pesar, vai nos constranger. E com certeza, é claro, vai chamar a atenção de quem está na volta e vai causar, sim, impedimentos. Então, que a paz de Deus e de Jesus continuem a nos envolver, e tenho certeza que Ele disse que iria ao Pai, mas que voltaria, estaria conosco. Então Ele está conosco. Que o nosso anjo da guarda, Espírito protetor, Espíritos de luz, guias, gente, cada um de nós os temos, ou familiar, e nos acompanhe. A gente pode dizer assim: ah, mas não pode. Pode. Quer um exemplo? Imaginemos o Sol. Hoje ele apareceu fraquinho, mas esteve aqui, no planeta. Mas ele está aqui dentro do planeta? Sim ou não? O Sol está dentro do planeta? Não, o raio do Sol está dentro do planeta. Porque se o Sol estivesse aqui, não haveria vida para nós. Isso aqui se tornaria um outro Sol. Ele está milhares, milhões de quilômetros, mas ele envia o seu raio aqui dentro. Olha a luz, está ali, ó, fixa, paradinha ali no teto, mas ela está aqui no chão e na volta de todos nós. Ora, esses espíritos, anjos guardiões, gente, eles são verdadeiros sóis. São espíritos de luz, gente. A milhões de quilômetros, bilhões de léguas do nosso planeta, eles estendem a sua luz sobre nós. E como o Sol nos acompanha dia e noite. Ah, meu anjo de guarda não está junto comigo. Porque a gente está pensando materialmente, como um pai, um irmão, um tio, que nem sempre vai estar. Mas eles estarão sempre. A distância, para eles, não significa nada. Porque são espíritos de luz que, como um sol, reflete de lá
até aqui, sem precisar vir aqui. Imaginemos então Jesus, que já existia antes da formação do planeta. Jesus virá, voltará. Ele já está entre nós. É nós que não vibramos dentro. Porque Ele já está entre nós. Assim como esses irmãos. Já estamos então avançando o horário. É para que nós assim possamos, gente. Estamos em transição realmente. Os tempos chegaram e chegaram mesmo. Para que passamos a vibrar como espírito que somos. Somos espíritos encarnados, sim, mas temos que vibrar nessa faixa do amor, da caridade, da bondade, seguindo exatamente as pegadas desses irmãos que nos trazem as lições. Mesmo com os impedimentos, mas vamos tirando para que nós tenhamos maior facilidade de trabalhar, de nos desenvolver. Que assim seja. Agradecendo isso, fica aqui comigo. Então, o nosso irmão que nos passou essa linda mensagem, né? Que bom, a gente aprende um bocadinho cada vez, né? É assim, é devagarinho. Devagarinho. Então, vou pedir para te fazer a nossa prece de passo espiritual, se posso fazer para nós. Então, meus amados, saibam que diante de cada um de vocês existe um espírito de luz, que o nosso irmão falou agora, ou enviando do cosmo maior essas energias curadoras para todos os nossos dodóis. Mentalizamos o nosso dodói, a nossa tristeza, a nossa dor, aonde estiver doendo, que a gente mentalize e fique receptivo para receber essas bênçãos do Divino Mestre. Que assim seja. Então, vamos fechar os nossos olhos, se possível, abrir o nosso coração a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, ao nosso anjo guardião, e podermos dizer: Pai, perdoa, Pai, porque não sabemos o que fazemos, mas temos a Ti, aos nossos irmãos, a oportunidade de novamente levantarmos, de nos curarmos, de nos melhorarmos, e que possamos todos juntos, na união, na fraternidade, orarmos através da prece e da oração, uns pelos outros, auxiliando assim tanto a nós como aos nossos irmãos em dores e sofrimentos neste mundo maiores do que as nossas. Gratidão, gratidão, gratidão. Que assim seja. Muito obrigada, querido. Que Deus abençoe. Será sempre bem-vinda. Um beijo lá para a mãe, para as gurias. Então, meus amores, agora vem aí Ionara com os recadinhos trabalhadores, né? Vamos trabalhar, vamos remangar as nossas manguinhas e vamos lá, tá? Um beijo a todos.